já deram início à sessão com algumas questões das formas inovadoras de ser editadas. Agradeço a presença de todos. Esta é mais uma parceria que estamos a desenvolver em parceria com a Ordem dos Engenheiros, a Secção Regional dos Açores, com a Ordem dos Engenheiros Técnicos, Região Açores, Ordem dos Engenheiros Técnicos, Secção Regional dos Açores, e que estão aqui representantes também a engenheira Teresa Costa e o engenheiro Hugo Araújo, em representação das respectivas associações profissionais. Também está aqui presente o engenheiro André Cabral, em representação da Universidade dos Açores, que também nos honra aqui com a sua presença. E esta é mais uma iniciativa que nós estamos a promover, neste caso com a Bitérmico, que tem a ver com soluções construtivas, precisamente para promover soluções inovadoras, que trazem também aqui algumas transformações no setor da construção e que acho que interessa a todos nós enquanto profissionais, projetistas do setor da construção. Por isso agradecemos essa parceria, a preferência para estar aqui hoje e espero que a sessão seja positiva, profícua e contribua para a melhoria de projetos e da própria construção, para que seja mais eficiente, com mais qualidade, que é aquilo que todos nós desejamos para a nossa região. Obrigado pela presença de todos e espero que seja positiva a sessão. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Mas nós já tive aqui um bocadinho à conversa. O meu nome é Pedro Coelho. Eu tenho a minha família ligada à construção já há alguns anos. Passei pela construção de hotéis, nunca fiz nenhum nas ilhas, mas fazia uns hotéis em Portugal e fora de Portugal. E depois, entretanto, entrei para a construção também, para a remodelação, como quase toda a gente passa por esses lados todos. E um dos meus sócios, que é o Pierre Dalmaso, não sei se conhecem ou não, mas são capazes de conhecer porque foi um dos pioneiros que fez a parte das eólicas em Portugal. Estava a construir uns blocos térmicos, aqueles blocos tipo puzzle, não sei se alguma vez viram, são os blocos térmicos de composto, e estava a fazer uma casa no sul de Espanha e aparece um alemão e diz: olha, eu vim de uma feira na Alemanha e eles desenvolveram uma membrana, um micro-reboco com 0,5 mm de espessura, e pá, que vocês deixam de ter estes monoblocos só com 0,5 mm de espessura. E o que é que ele fez? Como a maior parte de nós fez, epá, é completamente impossível, deixa isso. E entretanto convidaram-nos para ir à feira. Ele ligou-me e disse: olha, vamos ver uma feira porque há aí um sistema em que eles estão a tentar vir aqui para o sul da Europa e vamos experimentar. Pronto, isto para vos enquadrar como é que isto começa. E pronto, por isso todas essas dúvidas, todas essas questões, como é que é possível, como é que nós vamos falando um bocadinho sobre isso. Eu na apresentação o que quero fazer e o que costumo fazer é vos dar sempre a oportunidade, quando vocês tiverem alguma dúvida, epá, por favor digam, está bem? Alguma dúvida, seja técnica, seja de como é que é aplicado, seja o que for, até porque eu acho que fica muito mais fácil para depois eu conseguir enquadrar todos esses caminhos. Isto é uma curiosidade, mas este senhor Zésio Socha, que faleceu no primeiro Covid e é o pai ainda desta tecnologia, é a filha que continua com a fábrica, ok? Eu acho que mais ou menos somos todos perto da mesma geração. Ele tinha uma ligação relativamente direta com a NASA, e ainda por cima hoje vamos novamente à Lua. Eu acho que vocês recordam que havia um problema no Space Shuttle, na entrada e na saída de órbita, principalmente para quem gosta de engenharias, em que havia um problema que a NASA conseguia que o Space Shuttle tivesse a capacidade refletiva, mas a fuselagem, como tinha uma emissividade muito baixa, sobreaquecia tanto que toda a parte elétrica desligava. E durante várias tentativas, eles conseguiam fazer com que efetivamente conseguisse ser refletivo o material, porque eles não conseguiam trabalhar com condução, como é óbvio, não é? Porque senão imaginem o tamanho que seria, mas eles tinham esse problema. Quando conseguiram resolver esta situação, a NASA, passado uns anos, liberta a tecnologia, eu estou assim um bocado de lado, liberta a tecnologia e este engenheiro agarrou nessa tecnologia e colocou esta tecnologia ao serviço. Uma curiosidade que eu também acho interessante para quem gosta destas coisas do além, é que os Space Shuttles que tiveram esta tecnologia foram os únicos que chegaram até à reforma. Pronto, pelo menos aguentaram-se, eu acho que é um bom sintoma. Mas eu acho que esta apresentação, e passa por isto, é para falarmos um bocadinho de térmica,
para percebermos que há algumas situações na térmica que nós não estamos muito virados para ela, ou então pelo menos que não estudamos tanto na faculdade. Quando nós falamos de térmica, por mais que se fale nas três, não é? Na condução, na convecção e na radiação, quase sempre em projeto estamos a falar de condução. Ou seja, paredes grossas, não é? Em que colocamos, pode ser só alvenaria, como pode ser ETICS, como pode ser capote, como pode ser lã de rocha, seja o que for. E o que nós fazemos efetivamente é atrasar que a energia do lado de fora consiga entrar dentro das nossas casas e que a energia do lado de dentro, eu vou falar muito em energia, calor, como entenderem, e que a energia ou o calor dentro das nossas casas não consiga sair. Mas efetivamente é um atraso, não é? Por isso é que nos acontece muitas vezes, nós entrarmos em casa, está mais fresco, mas ao final do dia, muitas vezes está mais quente dentro de casa, porque há uma questão de inércia, como é óbvio, mas porque aquela parede teve uma resistência, o calor, a energia conseguiu passar sobre essa resistência e entrou dentro de casa e muitas vezes não consegue sair. Para quem trabalha em construção, para quem trabalha em projeto, sabe, e aqui nos Açores eu sei que isso acontece muito, não só aqui mas em quase todo o lado, muitas vezes o que fazemos quando trabalhamos à condução e metemos estes ETICS, capotes, seja o que for, casas que nunca tiveram problemas de condensação, ou que tiveram problemas de umidade, passam a ter, não é? Porque uma das coisas que acontece é que as casas respiravam, ou conseguiam respirar. Um exemplo que eu dou é a casa dos nossos avós, que tinha muito pouca umidade, porque as castelharias eram tão más que circulava o ar, não é? E abriam muitas janelas. E o que acontece é que nós agora, isto nunca é um contra o capoto, ok? Isto é uma solução, mas porque eu trabalhei com capoto durante vários anos. Mas o que acontece é que quando nós estamos a fazer térmica a nível da condução, o que estamos a fazer muitas vezes é tamponar as casas. Nós temos castelharias cada vez melhores, não é? Começamos a colocar capote, começamos a colocar lã de rocha, começamos a querer fazer tanto que a casa não tenha alterações térmicas e então fazemos o quê? Fazemos um tampão. E as casas deixam de respirar. E o problema das casas deixarem de respirar passa a haver condensações, ok? Aqui, seja do lado de fora, seja do lado de dentro. Eu sei que há muita gente a construir também com capotes, ou seja, o que for, pelo lado de dentro, não é? E aí então até é mais rápido, ok? A nível das condensações, por não respirar, ok? Nós depois vamos falar também um bocadinho sobre a umidade, sobre as alterações de temperatura, sobre as moléculas e falamos um bocadinho sobre isso. Por isso, esta questão é quando falamos em térmica, falamos quase sempre em condução. Depois pode vir a radiação por alguma razão, mas pouco, a convecção também. Esta ideia do casaco que eu acho sempre importante dar, seja para quem eu dou algumas coisas a alunos da faculdade, a ideia de quando nós metemos um casaco não é para o frio não entrar, é para o calor não sair, ok? E este é um mindset que se tem que fazer, é pensar sempre, não é, que de uma questão física é sempre o calor a sair, nunca estamos a falar do frio. Quando nós temos a corrente de ar e dizemos, olha, fechei a porta que eu estou a sentir as costas a gelar, o que nós estamos a sentir efetivamente é o calor do nosso corpo a sair, ok? Pronto, isto é uma base para o resto. Então como é que funciona o Bitermic? Agora vou dizer assim se houver dúvidas, depois digam. Ela é, para quem já usou tintas de membrana, é muito parecida a uma tinta de membrana. Ela é efetivamente um micro-reboco, é um revestimento térmico, em que dentro desse revestimento térmico tem umas nanosferas, coisas muito pequenas, de polímero. Polímero é um plástico. Nanosferas essas que têm vários tamanhos, que fazem com que haja a capacidade de ter vários comprimentos de onda. Nanosferas essas que estão em vácuo, um não condutor, ok? E essas nanosferas conseguem fazer 93% de reflexão de todo o espectro visível e não visível que bate no material. Ou seja, isto é uma chapa que foi aplicada com Bitermic, a energia quando bate no material, 93% de toda a energia, de todo o tipo de espectro, perdeu a parte melhor agora, foi espetacular. Até logo, parte melhor.
E então, 93% de toda a energia que bate na superfície é refletida. Uma curiosidade, a partir dos 92% de reflexão, há um índice que é o TSR, o Total Solar Reflective, é indiferente se ele vai a 100 ou não vai, ou seja, a energia não consegue efetivamente, há uma capacidade enorme de reflexão. Nos Estados Unidos, eu estava a falar sobre isso, o TSR é usado em todos os materiais, ou tem TSR ou não tem TSR, se tiver TSR é um isolamento térmico. Os Estados Unidos construía muito com fibras e deixou de trabalhar com fibras e fazem madeira com um produto que tenha um TSR alto. Contudo, eu acho que esta parte, acho que é isto, sobre a reflexão. Contudo, há um problema sobre... Se houver alguma coisa, digam. Contudo, há uma questão que é o material. Uma das coisas que nós aprendemos em engenharia é que materiais altamente refletivos têm baixa emissividade. Ok? Quase sempre, não é? Para nivelar ao 1. E o que acontece, por exemplo, num material como uma chapa, o material é altamente refletivo, nós quase nos conseguimos ver ao espelho, mas ele tem uma emissividade baixa. E a emissividade é como se fosse uma bola de ténis que bate contra uma parede. Se a parede for dura, a bola de ténis volta logo, não é? Se a parede for de esponja, a bola de ténis entra um bocado dentro da parede, perde velocidade, e ao perder velocidade é como se houvesse uma transmissão de energia. E aqui, este material faz o quê? Não só tem alta reflexão, como alta emissividade. Por isso, imaginem um material que consegue fazer o quê? Consegue fazer que 93% de todo o espectro visível dos infravermelhos ou não seja refletido e que consegue ter alta emissividade. Ou seja, o material não agarra, de uma forma mais simples de explicar, não agarra temperatura, não agarra energia. Okay? E é este o truque que faz com que não seja necessário nós trabalharmos à condução. Para terem uma ideia, eu vim há pouco tempo da Ordem dos Engenheiros do Funchal, e a Presidente estava a ouvir a palestra e depois disse-me assim: então, Pedro, se isto é 0,5 milímetros, então quer dizer que se eu tiver uma casa de cartão com 0,5 milímetros ou uma casa de alvenaria, eu consigo com 0,5 milímetros fazer o mesmo que uma casa de alvenaria ou 15 centímetros de capoto. E efetivamente é verdade, só que a casa de cartão cai, não é? Por isso, mecanicamente, nós temos que ter alguma coisa que a suporte. Mas a verdade é que, se vocês pensarem que o material se antecipa à condução, vocês não precisam de matéria, ok? Imaginem estes milhões de nanosferas, por terem várias dimensões, conseguem se alojar uns nos outros e fazer um bloco, não é? Em que 93% da energia bate é refletida e que tem alta emissividade. Essa é que é, quando me estava a perguntar como é que funciona, o que funciona é isso mesmo, é pensar que nós nos antecipamos à condução. Um exemplo, antes, eu acho que tenho aí umas chapas no frio para nós fazermos um teste, que também, pode ser, para fazermos um teste, só para não me perder relativamente a isto. Quando nós, por exemplo, para quem trabalha com contentores marítimos ou quem já trabalhou em obra, vocês têm um contentor marítimo, num dia de calor, vocês têm 2 ar-condicionados no mínimo. É indiferente, vocês estão sempre a suar dentro do contentor marítimo, é completamente indiferente. Podem pôr o ar-condicionado no mínimo, e porquê? Aquilo é uma chapa, a chapa não é refletiva, aquece e passa a ser um radiador. E vocês, quando estão no contentor, o que ela está a fazer é a pôr a energia completamente ao pé de vocês e vocês estão sempre a suar. O que nós fazemos, efetivamente, é que aquela chapa não aquece. É antecipar-nos à condução. Okay? E quando se consegue antecipar à condução, o material fica completamente estável. Okay? Vão passando as chapas uns para os outros. Okay? Obviamente que isto com o tempo e que vocês vão pondo a mão vai tendo um delta diferente. Não é? Mas ponham uma mão em cada, em cima. Ponha mesmo a mão em cima. Diga. Só para não condicionar já, porque senão eles vão ficar condicionados quando terem a mão. Não, mas dá para passar.
Então, esta capacidade refletiva trabalha de forma bidirecional. É uma pergunta que fazem, que é se eu preciso colocar do lado de fora ou do lado de dentro, basta colocar de um dos lados que ela tem essa capacidade bidirecional. Se eu colocar do lado de fora, a energia bate, é refletiva. Se eu colocar e se eu aquecer a casa do lado de dentro, o que ela faz é passa pela parede e ao bater no bitérmico do lado de fora, volta. Uma das coisas também interessantes, que se estuda pouco, é que a rapidez com que a energia é refletida é muito maior do que a condução. E, por exemplo, quando você tem do lado de fora, muitas vezes dizem, pá, Pedro, mas eu se estiver do lado de fora, demora algum tempo a aquecer. Só que a rapidez com que a energia é devolvida não tem comparação possível. Okay? Essas duas chapas estão aí, uma está com bitérmico e outra não. Se vocês colocam a mão, vocês sentem que há uma que está com uma temperatura mais baixa e outra que está com uma temperatura mais alta. Mas, efetivamente, elas estão as duas à mesma temperatura. Só que o que é que acontece? A que não tem bitérmico trabalha a condução, vocês metem a mão e o que é que ela está a fazer? A nivelar. Vocês estão a fazer uma transmissão da vossa energia, não é? E estão a nivelar e por isso sentem que a chapa está mais fria. Quando vocês metem na bitérmico, o que é que ela está a fazer? Ela está a refletir a vossa temperatura da mão. E então o que é que vocês sentem? Sentem que a parede, não é, está à mesma temperatura. E eu acho que esta é a parte, para mim, mais interessante, que é vocês pensarem que, vou-vos dar um exemplo, aqui dentro, vocês metem as mãos nestas paredes e estas paredes estão a temperatura baixa. Se nós ligarmos aqui o aquecimento, nós daqui a bocado estamos aqui com calor porque nós próprios estamos... Mas se nós ligarmos aqui o aquecimento, o que é que vai acontecer? O aquecimento vai começar, a energia vai começar a tentar se espalhar, vai bater nestas paredes e vai encontrar uma parede com uma temperatura mais baixa e então o que é que vai fazer? Vai continuar a gastar até a parede ter uma outra temperatura para depois se desligar. Raramente acontece isso, não é? Mas nós estamos a gastar energia para conseguir aquecer a sala toda. Agora imaginem que isto é uma sala de espelhos. E então o que é que eu faço? Eu quando ligo o aquecedor, a energia vai bater contra uma superfície e a superfície vai lhe dizer assim, eu estou à mesma temperatura que tu. Não é? Não consegues nivelar a temperatura vai ter que ficar aqui. Para terem uma ideia, eu tenho um escritório perto de Lisboa e fizemos a bitérmico pelo lado de dentro. É um escritório assim meio enterrado, ok? Se eu tiver a ter uma reunião destas lá, eu tenho que ter o ar-condicionado para o frio. No inverno, ok? Porquê? Porque, efetivamente, a nossa energia que lá estamos, não é? Não está a conseguir se dissipar, não está a conseguir nivelar, neste caso é uma questão física, não está a conseguir nivelar, e ao não conseguir nivelar, o que acontece? Fica ali. Não é? Por isso, é interessante perceber que é como se fosse uma casa de espelhos. Muitas vezes dizem, meu Pedro, mas por exemplo, eu se meter do lado de dentro é muito mais rápido do que do lado de fora. Efetivamente é. Mas o que nós queremos, e eu já vos dar algum exemplo, se metemos do lado de dentro, desculpa lá, eu estou sempre aqui de costas para vocês. Pá. Se metemos do lado de dentro ou metemos do lado de fora, mas o que nós queremos mesmo nas casas é que elas não tenham pontos térmicos e que elas tenham um conforto térmico pelo geral. Por isso, a maior parte das vezes fazemos pelo lado de fora. Certo, certo. Não, pode ser por dentro em alguns casos em que a sua necessidade é aquecer rapidamente o espaço. Manter o espaço sempre a uma temperatura alta. A maior parte das vezes o que nos pedem é para fazer ao contrário. Mas há sítios, por exemplo, nós temos umas casas ali num vale em Santarém, perto de Santarém, em que os clientes só vão... A casa é enorme e os clientes já vão de fim de semana e o que eles querem é usar a sala e o quarto. E então o que é que eles querem fazer? Querem chegar lá rapidamente e aquecer. Contudo, o problema de fazer por dentro é que se não reparamos o lado de fora, já vou por aí, é indiferente o que é que nós podemos lá dentro. Se nós temos uma fissura do lado de fora que mete água condutor, é indiferente. Por isso, no lado de fora nós conseguimos fazer isso. Por isso, esta questão da bidirecionalidade é importante, ela basta num dos lados. O lado que tiver tem que estar sempre em contacto com o ar para conseguir trabalhar a emissividade e para conseguir trabalhar a reflexão, sempre, ou seja, é sempre a última camada. Este slide é relativamente recente porque
a maior parte, ao início, nós fazíamos a apresentação e as pessoas depois achavam que o material era a chapa. Pronto. Não, é uma tinta, é aplicado como se fosse uma tinta, é um micro-robô, que é um revestimento térmico. Como vocês viram, ele tem alguma densidade, ok? Ele é 0,5 milímetros de espessura. É um micro-robô, ou seja, é aplicado como se fosse uma tinta, mas tem muito mais dimensão do que uma tinta. É aplicado com duas de mão, leva primário e primeira de mão branco e pode ser aplicado à cor, ok? Uma questão da cor antes que eu façam. Obviamente que o pigmento pode... Olha. Espera aí. Espera aí. É. Bem, o pigmento, nós não usamos pigmentos muito escuros, contudo o nosso pigmento, não sei se alguma vez leram sobre isso, os pigmentos têm várias, não só têm várias tonalidades, como têm várias formas de fazer cor. E o nosso é como se fosse um pigmento transparente que junto com a nossa membrana consegue, claro, capaz de puxar aqui do meu dedo para alguma coisa, não? Coffee break, não é? Adormeceu. Bem, eu vou continuando e depois também já... Estava a falar da bidirecionalidade, estava a falar de cor. Ok, da cor. E por isso, a primeira de mão é branco, a segunda de mão é à cor. Muitas vezes, pá, conforme as pinturas, nós, e como, para quem trabalha com pinturas sabe que muitas vezes temos que dar mais do que uma de mão quando é cor, conforme a cor, para cobrir. Mas usamos cores, tentamos usar cores o mais leve possível, mas para terem uma ideia, as nossas cores mais escuras fazem 91% de reflexão. Por isso não baixa assim tanto. Igual a uma tinta, nós damos... É igual, ou seja, imagino que há um problema qualquer, bateram, houve uma fissura, nós damos garantia 10 anos. Eu depois já vou falar um bocadinho sobre isso, sobre a garantia e sobre porque é que damos a garantia 10 anos, até podíamos dar mais. Posso até falar já sobre isso, que é, imagina um material que reflete a energia e que não tem emissividade, não tem stress térmico. E mais, o que estraga a maior parte dos materiais, e quando nós usamos capote, para quem já trabalhou com capote ou outros materiais, o que sabe é que passado um tempo eles começam a lascar e começam... E porquê? Porque têm tanta oscilação térmica que aquelas massas começam a ceder. Agora, imaginem um material que não chega a ter condução. O que nós fazemos muito é, até por cima de capoto que está a ser danificado, aplicamos por cima do capoto. Avisamos o cliente de uma coisa, é que... Ver se isto está espetacular, não está a passar. Espera aí. Aí vou fazer aqui uma coisa. Não está a passar. Desculpem lá. Problemas técnicos. O material tem duas funções, tem outra função que também me parece interessante, que eu depois já, se conseguir passar o slide, ia ficar espetacular. Não, aqui está a passar. Aqui está a passar. Pronto, eu vou para aqui. Já é isso mesmo. Ctrl Alt Delete e acontece. Como nós falámos, no material à condução nós temos problemas do material respirar ou não e das casas respirarem. Aqui temos a facilidade em que o material não só é respirável, ok, como é permeável ao vapor d'água e impermeável à água. E isso faz muita diferença, não só em projeto, mas faz muita diferença quando pensamos em sítios com umidade. Não é? Falámos há bocado sobre a questão da capilaridade, não é? De uma maneira técnica ela nunca sobe mais do que 1 metro, mas o que acontece muitas vezes, pois olha, não sei o que é que se passa, mas ele está a querer... E esse índice de permeabilidade pode-se comparar com a cal, por exemplo? Pode-se colocar com o que se quiser. Comparar? Não tanto como a cal. Não tanto como a cal. Em que ponto é que fica? Porque isso de permeabilidade hoje fala-se, mas... Não, ele é completamente permeável ao vapor d'água.
ok? Nos índices de impermeabilidade aquilo vai de 0 a 8, não é? E a nossa está num 6, ou seja, é muito. E é impermeável à água, não é? Isto tem a ver com o tamanho das moléculas. A cal completamente não é? Está muito mais perto do 8, não é? As novas cal já não tanto, mas pronto, é isso mesmo. Não estava a aquecer, para não? Desculpem lá. Mas é isto, estamos a falar térmica. Deve ter aquecido. Deixa-me só ver aqui uma coisa. Eu vou fazer aqui uma coisa. Não, é que a questão é que ele não está a carregar por alguma razão. Espera aí. Já? Bem, estamos? Estamos? Bem, aparentemente estamos ok novamente para continuar. E essa questão de ser permeável ao vapor da água e impermeável à água faz toda a diferença. Porquê? Porque nós o que temos na condensação, como é que funciona a condensação? O ponto de Orvalho que aprendemos na escola é as moléculas que têm vapor de água, batem contra uma superfície essa que tem uma temperatura mais baixa e ao bater nessa superfície há condensações. Agora imaginem o que é uma molécula que bate numa superfície e que a superfície lhes diz assim, eu estou à mesma temperatura que tu. Por isso o ponto de Orvalho, que é uma coisa gira de estudar, sobe completamente. Por isso as condensações minimizam muito. Por isso quando falamos sobre a cal e sobre a passagem também, ou seja, quando nós temos problemas de sal, não é? O que acontece é que o sal depois encosta, mas encosta porquê? Porque há uma transmissão, a água é que o faz encostar, não é? Se o vapor de água não conseguir sair dali por alguma maneira, até por causa de temperatura, fica ali estabelecido e depois aquilo cria matéria e parte, não é? E o que nós conseguimos fazer aqui é que não conseguimos tratar da questão até 1 metro, isso é impossível, porque aquilo vem de baixo, por isso é impossível, mas conseguimos minimizar. Conseguimos minimizar porque dentro de casa, se tivermos uma zona que tem esses problemas de umidade, o que vai acontecer é que aquela parede está sempre com uma temperatura mais baixa e está sempre a fazer condensações. E passamos a ter uma parede com outra temperatura. Também. Ou seja, isto que vocês sentem na mão é o que as moléculas e a energia sente quando bate à superfície. Também. Dúvidas? Algumas questões? Tentem, se precisarem de alguma coisa, digam. Então, dentro ou fora? Seja por orçamento, porque são muito menos metros quadrados fazer pelo lado de fora do que muitas vezes pelo lado de dentro. O lado de fora dá-nos a possibilidade de nós conseguirmos assegurar que aquela parte opaca, onde nós aplicamos, não tem nenhuma fissura. Isso faz toda a diferença, porque estamos a minimizar qualquer tipo de ponte térmica. Uma questão das pontes térmicas, quando nós trabalhamos com capoto ou quando trabalhamos com outro, é que as dobras são sempre pontes térmicas. E se nós conseguíssemos ver o fluxo de energia ao vivo, nós fazíamos numa casa, nós colocávamos um aquecimento e a energia rapidamente ia para a parede que tivesse com uma temperatura mais baixa, como se estivesse a ser chupado, ok? Por isso vocês, muitas vezes, podem aplicar isto em paredes que tipicamente estão com uma temperatura muito mais baixa para conseguir resolver essa situação. Mas neste exemplo, que é um exemplo de uma remodelação, imaginando aqui, ou seja, nós aparecíamos um projeto destes e pensávamos, bem, como é que vamos fazer isto? Eles não querem estragar nem o exterior, não querem mudar tudo o que seja soleiras e pedras, que é o que nós temos que fazer quando metemos qualquer coisa, por causa dos espaçamentos, não é? E eles também queriam pintar a casa, por isso vamos lá. Punhamos bitérmica aqui do lado de fora, na parte opaca, ok?
E aqui fazíamos o quê? Fazíamos com que a energia não conseguisse entrar e que a energia não conseguisse sair pela sua bidirecionalidade. Depois, nós temos um produto até para telha, mas eu digo já que eu não gosto nada de usar, até porque a telha, da maneira como assenta, são sempre pontes térmicas. Então, onde é que fazemos? Laje de esteira. Ou seja, neste caso, isto aquece bastante, e então colocaríamos aqui na laje de esteira, fazia o quê? Fazia com que o calor não conseguisse entrar no primeiro andar e que o calor do primeiro andar não conseguisse sair. Agora imaginem que não temos capacidade de visitar a laje de esteira. Teto falso. Imaginem que isto é um teto falso, não é? Pode ser o que quiserem, não é? Aqui, não é? Aqui tínhamos que arranjar aqui uma forma qualquer de fazer por dentro, não é? Porque essa bidirecionalidade também o dava para fazer, não é? Isto é só porque a verdade é, as imagens que têm de casas completamente direitas depois não existem assim tanto, não é? E então colocaríamos aqui do lado dentro. Agora, neste caso, temos duas opções. Outra, esta é uma casa que já tem aqui uma parte enterrada, uma lavanderia, seja o que for, em que não conseguimos colocar pelo lado de fora, não é? Então colocaríamos quando? Pelo lado de dentro. Para terem uma ideia, para quem faz projeto de raiz, nós agora estamos a fazer os hotéis do Grupo Madre no Algarve. Para quem faz projeto sabe o que eu já passou por isto de certeza. Nós andamos sempre a querer pôr os pés direitos nas garagens e depois temos um problema sempre com o primeiro andar, não é? E temos que fazer isolamento das garagens para o resto de chão e depois temos que fazer no lado de cima. E muitas vezes estamos a perder pés direitos e então estamos ali sempre com problemas. Então o que fazemos é, imaginem, nas garagens, 0,5 mm de espessura encostado à laje, encostado à penilha, ok? Direto. Por isso, pensem em todos os casos em que, eu vou dar aqui depois alguns casos, por exemplo, no Algarve chama-se açoteiros, mas aqueles terraços. Quando estamos a fazer terraços, a maior parte das vezes temos que fazer um degrau se queremos pôr isolamento, não é? Um degrau é o quê? Entrada de água direta para dentro de casa, não é? Já sabem que quando se faz um degrau perto de um vão é para a água entrar, não é? E o que é que fazemos? Temos um produto que, em vez de ser a última camada, chama-se Balterflor, chão, em que em vez de ter 0,5 mm tem 1 mm, também trabalha à emissividade e à reflexão, mas esse não pode ter contacto nenhum com o ar. E então o que é que fazíamos? Por exemplo, imaginem que isto é uma bifamiliar, não é? Em que aqui mora o filho, aqui mora a mãe, então não queríamos fazer neste teto, porque, sei lá, porque tem frescos ou seja o que for, faríamos pelo chão e colocaríamos por cima. Para terem uma ideia, vocês não sei se já construíram alguma coisa com chão aquecido. 50% de toda a energia do chão aquecido vai para baixo, desce e não vai para lado nenhum, não é? Ou seja, é perdida. Agora imaginem o que é ter um chão aquecido em que ela está a refletir efetivamente para o lado de cima, não é? Então faz com que minimize muito. Nós na Tectónica, para quem for à Tectónica este ano, nós temos uma coisa até feita com a Faculdade Nova de Lisboa, que são duas casas com um set point entre os 27 e os 32 graus, em que dentro da casa tem dois aquecedores, neste caso são duas lâmpadas de aquecimento, uma com bitérmico pelo lado de fora e outra com uma tinta normal. E então temos, desde o início da feira até ao fim, já tivemos estes 2 anos, quanto é que ele gasta para manter aquele set point. Estamos a falar de 50% de diferença. Para engenheiro, que também faz estes testes, para terem uma ideia, se eu levantar a casa e puser a casa como uma porta e ligar as duas ao mesmo tempo, a que não tem bitérmico não consegue chegar a valores, porque está sempre aí um bocadinho pela convecção, está sempre a perder energia, enquanto que a bitérmico vai a 37, 38, 39, o que for. Okay? Isto tem a ver com isto, tem a ver com a capacidade que o material tem de dizer, olha, daqui não sai a energia. Okay? O UD, que nós até temos ali, engana, eu já pedi para mudar aqui este graficamente, ela é a cor, não é a cor de madeira. Okay? Nós temos um Invisible, que é o único produto que tem um TSR, ou tem uma reflexão de 70%. Por isso, com 70% vocês já não conseguem pôr
fazer alterações nas fichas técnicas, ok? Porque só com TSR a partir de 90% é que conseguem fazê-lo. Mas é um invisible que nós usamos muito em pedra. Agora estamos a fazer para a Câmara da Maia, fizemos também na Câmara do Porto algumas coisas. Em Lisboa, tudo o que seja peitoris, beirais ou coisas de pedra, porque ele é hidrófugo, e 70% de reflexão já faz muita diferença. Agora, se tiver que ter projeto, aí não consegue entrar. É o único produto que não consegue entrar. É. Não, certo, conforme... estamos a falar que tipo de abrasão, não é? Ou seja, o que acontece é que estamos aqui a falar de uma chapa que é completamente diferente do que é numa pedra ou do que é numa madeira ou do que é de outro material. Mas sim, eu depois posso mostrar os testes de abrasão. Para terem uma ideia, o que interessa mais é como é que o produto se comporta com as alterações de temperatura. E se vocês tiverem uma parede que tem uma estabilidade térmica, o que acontece é que aquela parede não está sempre a modificar de temperatura. Por isso, o nível médio de temperatura sempre das nossas paredes são 22 graus, 22, 23 graus. O ano todo. O ano todo. Calor, inverno, verão, primavera, seja o que for. Não é? E isso faz com que o material, tanto por dentro como por fora, não se gaste. A questão dos infravermelhos é muito importante em quase todos os materiais. A maior parte das vezes, quando nós temos materiais que se estão a danificar, eu já vos mostro algumas fotografias, tem a ver com o infravermelho, depois comendo, não é? E depois aquelas alterações térmicas. Então, este é um lado também que nós aqui, principalmente nos Açores, parece-me importante, sobre esta questão das pontes térmicas e pontos de orvalho e condensações. Ela tem uma elasticidade de 300%, por isso, aquelas fissuras, fio de cabelo, para quem faz remodelações, que o cliente nos liga a dizer que aquilo está tudo a cair, mas é só um fio de cabelo que aconteceu numa racha, ok? Ela consegue suportar perfeitamente. Agora, 300% que vem do zero, não consegue uma fissura como deve ser, não é? Manutenção. Repara-se a racha como se fosse uma tinta, primário, primeira de mão, segunda de mão, e ela aceita perfeitamente. Sempre com os nossos produtos. Ou seja, nós nunca podemos colocar nada em cima. Nós temos que ser a última camada. Podemos fazer, por exemplo, fachadas ventiladas. Nós agora estamos a fazer o projeto para o Hospital em Chelas, em Lisboa, da Motengil, em que aquilo é o quê? Que é uma fachada ventilada e encostamos à alvenaria, à pedra, não é? Aquilo até há uma parte de pedra, outra parte nova. Eles depois metem os perfis e depois metem por cima, e então fica uma fachada ventilada. E aí nós conseguimos fazer desde que ela consiga respirar. O que nós não podemos fazer é pintar por cima, colocar uma chapa em cima, colocar madeira em cima, porque isso estamos a fazer com que o material não consiga libertar a sua emissividade. Então, e também muitas vezes porque não sabemos que tipo de material é que está a ser colocado e que pode ser um material que possa danificar. Mas um dos lados tem que estar sempre pronto. Esta questão do ponto de orvalho e das umidades é importante porque vocês pensem num produto que é líquido e que podem fazer todo o invólucro, inclusive dentro de caixas de store, que é uma coisa que não se consegue fazer porque nós, quando não temos líquido, não é, estamos sempre a fazer pontes térmicas. Se vocês andarem com uma câmara térmica, para quem é curioso, vocês fazem um pelador e onde há as junções do pelador é onde há pontes térmicas, é onde a energia se dissipa. Okay? E aqui o que nós estamos a fazer é, com um líquido, estamos a conseguir fazer, a evitar qualquer tipo de ponte térmica. Diga, tem aí qualquer coisa. Isso para mim funciona como um preservativo, não é? E estava a ver já... Pela parte do aquecimento? Não, pela reflexão e a borracha, isso é completamente borracha. Eu estava a ver fazermos isso no nosso próprio corpo. É igual, é. Mas nós podemos fazer no nosso próprio corpo. Certo, certíssimo. Ou seja, isto em termos de radiação, para quem tem problema de pele como eu, pode ser bom. Tem uma coisa engraçada. Quando nós começámos com isto há 2 anos, o meu sócio é engenheiro mecânico. E ele adora tudo que seja experiências. Ele dizia-me assim: pô, Pedro, vou fazer uma coisa que é, eu estou sempre cheio de frio nos pés. Estou com frio nos pés, posso frio nos pés. Então o que é que fez? Pôs Bitermic, tirou a palmilha e pôs Bitermic diretamente. Pô, o gajo disse: pô, Pedro, não imaginas, pá, o que é que eu tenho agora? Estou cheio de calor nos pés. Já não aguento com calor nos pés, não é? Mas ou seja, é pensar esta ideia que nós temos de antecipar-nos à condução é que é aqui o game changer, não é?
E o que é giro é pensarmos nisto, é pensarmos porque é que nós temos matéria. Nós temos matéria só para atrasar a condução. Aqui nós não estamos a atrasar a condução, nós estamos a antecipar a que haja condução. Não consegue sequer aquecer. Um exemplo, não sei se para quem já viu os vídeos, já viu estes exemplos, depois já vos mostro outro. Nós quando vimos o produto, o alemão polaco fazia-nos muito este teste. Eu andei aqui às voltas, mas como é que é possível este teste? Este é um teste relativamente simples, acho que não vai acontecer nada, mas isto é uma chapa, de um lado tem bitérmico, do outro lado não tem, não é? Isto para quem gosta de engenharias e para quem é engenheiro, tem que fazer estas coisas todas, senão uma pessoa não acredita, não é? Vocês estão a ver esta chapa. Estão a imaginar o quente que isto está, não é? Para terem uma ideia do quente que isto está, ninguém se vai chatear se eu fizer aqui uma coisa, ela está a ferver, não é? Isto para quem gosta de térmica, isto é a ausência de condução. Não é? Isto é se agarram um no outro, levam a chapa. Quem quer. Fico sem a chapa, não é? Eu depois mostro-vos outro exemplo que também me parece muito interessante, que é uma crepeira. Sabem aquelas crepeiras que os miúdos têm para fazer crepes? Nós temos para fazer crepes. De um lado, com bitérmico, corta-se a meio, não é? Não corta-se a meio, não. Aplica-se a meio, do outro lado sem, e metes um cubo de gelo. Vocês vão ver, é uma coisa inacreditável. Onde tem bitérmico não derrete, e no outro ferve. Mas pronto, isso é a ausência de condução, não é? Ou seja, o material... Agora imaginem uma casa, isso está ao extremo, não é? Mas imaginem uma casa que está sempre com 22 graus. Vocês não têm ponte térmica, não têm condensação. Ela nem consegue, ela não consegue sequer passar, certo? Ou seja, o calor que está ali, ela pode passar para a chapa, e a chapa é obviamente que é um condutor. O que ela não passa é para a mão, é isso mesmo. Não é? Ela não deixa conduzir, não é? Porque quando olha, diz assim, espera aí, mas isto também é condução, ou seja, ela está-se a antecipar à condução. Ela obviamente conduz até ou dentro da chapa onde tem o bitérmico, mas quando agarra, não sente isso. Porquê? Porque ela está a refletir com alta emissividade. Porque se ela não tivesse emissividade, era indiferente. Isto começava a aquecer e não colocava a mão, começava a derreter, começava isso tudo. Não é? Pronto. Sustentável e ecológico. Eu acho que depois vocês, eu quase certeza que recebem um e-mail com toda a documentação técnica, produtos CES, testes TUV. Se tiverem depois mais alguma dúvida relativamente também à questão ambiental ou não, nós temos esses testes todos feitos. Ele tem marcação CE e marcação TUV. Vê se não me esqueço de nada, antes de passarmos à parte um bocadinho mais prática, de alguns exemplos que trabalhamos com câmaras. Fazemos isto agora quando foi do PRR, foi a loucura, não é? Porque, imaginem, não sei se alguém já fez projetos para PRR de câmaras, por causa imagina, os PRRs, eles têm limites para entregar. Era com capoto, não há equipas para capoto. Então fomos a concurso e foi ótimo, não é? Para já não temos ocupação de via pública, não é? Porque é muito mais rápido. Isto é como se fosse pintar uma casa, só tem é que ter mecanicamente apto, não é? E eu tenho aqui algumas imagens. Mas aqui, fazendo só um resumo, se houver alguma dúvida, revestimento térmico, bidirecional, sem pontes térmicas, isto é muito importante. Pensem qual é que é o material que conseguem aplicar numa casa evitando pontes térmicas. Seja uma casa nova, sem ser nova, seja o que for. Até imaginem, por exemplo, o seguinte, que acontece muito. Estão a fazer um projeto, a garagem é enterrada, tem um problema de garagem ou lavanderia. As lavanderias são quase sempre todas enterradas. Tem ali um problema térmico em que não conseguem resolver. Bitérmico pelo lado de dentro, ok? Sem pontes térmicas, fazem a dobra. Uma coisa que também em engenharia estudamos muito pouco é, nós olhamos para a pedra como uma pedra por ser porosa, tem sempre uma temperatura mais baixa e é uma ponte térmica, mas efetivamente onde ela é problemática é na junção dos dois materiais. Muitas vezes nós temos pedras muito porosas e que têm efetivamente problemas, mas onde elas têm problema é na junção. Por isso o que é que nós fazemos? Naquela dobra da pedra fazemos bitérmico, ok? Também fazemos na caixilharia. Muitas vezes acontece, as caixilharias, só na caixilharia que há condensações, não é? Pronto, e muitas vezes pedem-nos para colocar para a caixilharia, eu acho que fica
muito deslavado, não é? Porque a caixilharia é uma coisa certinha, não é? Imaginem passar um rolo por cima da caixilharia, mas pedem-nos muitas vezes para não haver condensações. Estamos a fazer agora o projeto da PT também, porque os projetos de eletricidade, aqueles PTs de eletricidade têm um problema de condensações. Muitas vezes aquilo estala, porque aquilo aquece de sobremaneira pelo lado de dentro. Muitas vezes, já não sei se viram, esses PTs têm os ar-condicionados para conseguirem manter aquilo. E agora imaginem quanto é que eles não gastam de energia. Estamos a fazer os PTs também. Para quê? Para que a energia não consiga sequer entrar, não é? Ou seja, para que não a sobreaqueça. Possibilidade de cor, última camada, redução de consumos energéticos. Pronto. Para quem faz certificados energéticos, na parte opaca tem 5 estrelas, por isso eu dou-vos aqui alguns exemplos mais tarde também. Se vocês fizerem uma remodelação da parte opaca e fazer da laje de esteira, ele está no A. Como sabem, depois o A mais tem a ver com as águas e com o tratamento de águas, mas pronto, a parte opaca é 5 estrelas. Impermeável à água, permeável ao vapor de água, deixa a casa respirar. Aqui são as certificações e os ensaios, tanto de índice de brilho, opacidade, aderências, que tinha os certificados também. Uma das coisas que nós, por exemplo, no sul de Espanha, ganhámos muito foi depois de haver aquele fogo que houve num dos edifícios, não sei se recordam, há um tempo atrás, perto ali de Alicante, Cádiz, uma coisa, houve um edifício que pôs fogo, não é? Que tinha assim um género de um ETIX, aquilo era assim, não era bem um ETIX, era uma... Então aí também é um problema que nós temos conseguido resolver. Eu não sei se querem fazer agora o coffee break e depois passamos um bocadinho para alguns exemplos, e os exemplos é onde vai haver mais questões. Casas, prédios que já fizemos, a faculdade, por exemplo, de Nova Lisboa, que também estamos a fazer, e que eu acho que é interessante para depois perceberem se é do lado de cima, se é do lado de dentro, como é que funcionou, o tempo e tudo isso. Por isso eu acho que se calhar fazíamos agora fazemos agora um café. Bem, eu agora vou passar a uma parte um bocadinho mais prática de projetos. Isto está um bocadinho desatualizado, mas de alguns projetos que eu acho que é interessante de ver, tanto de PRRs, como de prédios, como de câmaras, como de faculdades, e como é que nós fizemos a aplicação. O que eu pedi era, com o microfone, está bem? Se tiverem alguma questão, peçam o microfone, porque eu acho que vai ficar gravado para depois conseguir passar para outras ilhas. Esta primeira casa, isto é Ferreira do Zeze, para quem nunca foi, vale a pena também ir. E esta casa é uma bifamiliar. E o que é que ele queria? Isto a cliente vai, eu vou pôr por um bocadinho para a frente, o que a cliente queria era, ela vai viver na parte de cima, vai alugar na parte de baixo, vai fazer um género de um AL na parte de baixo. Nesta parte aqui de baixo, ela não queria fazer o quê? Não queria fazer no teto, porque o teto tinha assim um género de um recorte e ela não queria aplicar. Então o que é que fizemos? Estamos a falar de materiais, não é? Viúva Lamego. Por cima de... Então o que é que fizemos? Bitermic floor, de chão, ok? Eu posso conseguir passar para a frente. E a seguir levou um soalho flutuante normal. Então o que é que conseguimos fazer? Conseguimos fazer que a energia do lado de cima não descesse, a energia do lado de baixo não subisse. Fizemos o que mais? Fizemos toda a parte opaca da casa com 2 cores, e aqui fizemos, porque isto era visitável, fizemos na parte da laje de esteira. Okay? A laje de esteira é visitável pela cozinha, fizemos na laje de esteira. Esta fotografia, antes, porque se tiver aqui algum engenheiro também de térmica, vai dizer que isto não está, que é uma fotografia que engana um bocadinho, e é, porque tem muito vão. Por isso, nas fotografias térmicas, quando há muito vão, como aquilo tem grande reflexão, mas aqui dá para ver, pelo menos, para terem uma ideia das temperaturas dos materiais. Este não tinha sido aplicado, está a 50 graus, esta telha vai a 60 graus, e isto não estava assim um dia de muito calor. Estava um dia quente, mas não estava um dia de muito calor. Esta foi uma das primeiras casas que fizemos no Concelho de Sintra, no centro histórico. O tossir agora, as outras ilhas vão adorar este tossir agora no microfone. E então, no centro histórico de Sintra, isto é zona Unesco, pá, como vocês têm aqui, não se faz nada nem por dentro, nem por fora, nem pelo lado, não se consegue fazer nada, vai sempre tudo para trás, não dá para fazer nada. E então, aqui em Sintra, temos vários projetos destes, não só com a Câmara, como também para particulares. Então o que é que fizemos?
Aqui, num caso prático, havia várias rachas que tivemos que sanear, então o que é que fizemos? Demos-lhe uma primeira de mão de tinta de areia, para nivelar. Como sabem, muitas vezes estamos a fazer as reparações e fica marcado, não é? Então, damos-lhe uma camada de tinta de areia e a seguir damos o Bitermic por cima. Neste caso aqui, que é uma coisa que vos pode vir a acontecer em projeto, estas chimalhas, há zonas das casas em que não são pontes térmicas, não é? Em que não havia necessidade de pôr Bitermic. Só que vocês imaginem uma tinta que consegue fazer com que não gaste, ou seja, tem uma durabilidade de 10 anos, enquanto que outra que não tem. Se nós metemos aqui uma tinta do melhor que há, seja o que for, passado 2 anos ela começou a ganhar aqueles verdetes todos, e por isso é importante fazer todo o material. Contudo, nós temos algumas casas, já vos mostro, em que o cliente, por exemplo, uma coisa típica é muros. Para os muros, um gajo não vai pôr uma ponte térmica no muro, não é? Passado um ano, os muros estão verdes, não é? E a casa está impecável. Por isso, quer dizer, isto é uma questão que vale a pena, pelo menos, de referenciar ao cliente, a dizer assim, estas chimalhas vamos fazê-las também com Bitermic, porque senão vai ter uma casa a 2 tempos, não é? Mas aqui já as fotografias já mostram outra coisa, que é a temperatura média da casa, como estava a dizer, a 22, perto dos 23, e esta agora também já foi feita a 34 graus. Eu no outro dia fui fazer um teste a uma casa, e isto obviamente quanto maior o delta, quanto maior o calor, mais nós conseguimos ver esta diferença de temperatura, não é? Mas 1 grau de diferença é uma loucura. Eu estava na Ordem dos Engenheiros e houve um engenheiro que me disse uma coisa muito interessante, que é, não só a nível de consumos é elevado à quarta, como também 1 grau de diferença é uma brutalidade a nível de consumos energéticos. E nós até vemos isso. Nós vamos no carro com alguém ao nosso lado, não é? Eu vou com a minha mulher, por 1 grau ela está cheia de frio. E eu por 1 grau, não é? Faz toda a diferença. E eu, se mudo o grau, ela percebeu logo e ficou outra vez cheia de frio e abre a janela. Por isso, imaginem o que é 1 grau, 2 graus, constantemente numa casa. Agora, imaginem quando estamos a falar de diferenças de 10 graus, 20 graus. É a ausência. Eu vou-vos mostrar outras fotografias que mostram muito isso. Casas de madeira. Uma das coisas que eu não falei, agora apareceu aqui, os materiais, a diferença entre os materiais. A diferença entre os materiais tem a ver com a forma como secam. O Bitermic Outside seca com infravermelhos, o Bitermic Inside seca de outra forma, e tem a ver com o acabamento. Ou seja, os acabamentos são melhores ou piores conforme a zona. Por exemplo, um roof que é para ser colocado em telhados tem uma capacidade de ser impermeável muito maior e então tem uma densidade maior. Esta que vocês colocaram com a mão é outside, ok? Eu no inside consigo fazer com que ela tenha menos rugosidade. Não consigo fazer com que ela fique completamente lisa, ok? Mas é importante perceber que isto é um revestimento térmico, não é uma tinta, não é? Não é uma Cine mais 3, é um revestimento térmico, uma opção a outro tipo de revestimento térmico, seja ele qual for, ok? Casas de madeira temos muito. Aqui, por exemplo, estes tetos de madeira que depois levam o ripado. Alguém me estava a falar sobre o ripado, levar o ripado, se calhar já se foi embora, mas pronto. O que é que nós fazemos? Isto até é a primeira de mão, é o primário, desculpa, damos o primário, depois damos primeira de mão, eles colocam as tiras e depois... Porquê? Porque estamos a furar e estamos a fazer ali pontes térmicas. Isso serve para a madeira, como serve também para fachadas ventiladas ou para outro, ok? Mas conseguem ver que eu acho que é interessante é a diferença de temperatura. Este corpo negro que vocês veem aqui é a ausência de... é uma ausência de haver alterações de temperatura, ok? As câmaras térmicas, para ser mais correto, para que depois não digam que ainda por cima isto fica gravado. As câmaras térmicas têm alguns problemas. Para já as câmaras térmicas muitas vezes são muito boas e estamos a fazer o quê? Estamos a ver o que está do lado de dentro. Muitas vezes as câmaras não estão parametrizadas com a emissividade e faz muita diferença se é um material muito emissivo ou não, por isso nós temos que parametrizar as câmaras. Nós conseguimos fazer muito destas fotografias porque eu tenho um drone térmico que o consigo retirar um bocadinho
de cima da parede. E aí eu já consigo ver as alterações de temperatura. Mas isto, o que eu consigo mais ver com as câmaras térmicas é não haver nenhuma ponte térmica. É eu, depois de aplicar, perceber que, bem, aqui ficou porreiro. Okay? Como é que nós aplicamos isto? Isto é a rolo. Temos uns pentes que colocamos para ver se eles têm as dimensões certas ou não. Ou então com as câmaras térmicas. Com as câmaras térmicas conseguimos ver se elas têm ou não os microns certos. Ou seja, pelo menos são estes pentes. Não sei se alguma vez usaram isto ou não. São os pentes que passa o rolo uma vez, vocês colocam e veem se pintou, qual é que é a espessura que tem. Que tinhas visto? Parece aquelas dos ninjas. É isso, parece. Mais casas de... Por exemplo, isto fazemos muito... nós agora estamos com um projeto para a Serra da Estrela e para estes bangalôs, não é? Pela rapidez que têm que aquecer. Neste caso da Serra da Estrela, isto é para a utilização dos dois. Fizemos também pelo lado de fora e fazemos pelo lado de dentro, por causa do lado de dentro e por causa do lado de fora. Estas casas, como são a maior parte dos bangalôs da neve, tem uma zona que é para deixar os esquis ou as coisas. Então o que é que fazemos? Nessa zona, que tem que estar para aquilo derreter para sair das botas, metemos pelo lado de dentro com o aquecimento, que é para aquilo estar um forno. Depois o resto fazemos pelo lado de fora. Depois vamos adaptando conforme as necessidades. Isto nós em Lisboa temos muito, vocês não sei se têm assim tanto nisto, mas isto depois assenta a telha por cima, não é? É na mesma última camada, mas como é respirável, não é? Consegue-se fazer como... Isto é o que vocês têm mais e eu tenho mais também, que é estas umidades todas que se alojam. É isso mesmo. É. Naquele ali a telha vai por A cima. telha encosta, mas é respirável, não é? Ou seja, a telha não encosta completamente, só encosta em 2 pontos. Não é ou seja, não há ali um problema assim tão grande, não é? Na vertical não é possível. Não dá. Na vertical estamos a falar do Balterfloor, não é? Porque ele só funciona na horizontal e não na vertical. É isso. Aqui isto é em Espanha, são alguns trabalhos em Espanha. Fazemos muito também portões ou coisas em chapa, não é? Porque temos a questão de aquecerem muito. Este aqui não vos interessa tanto, isto é uma questão dos pichados, isto são interiores. Eu queria passar mais. Aqui, esta é interessante. Isto é um cliente que, militar até, e que disse o seguinte: "Epá, Pedro, eu tenho um problema de umidade, que é típico, atrás das pedras. Pá. Eu atrás das pedras, você não imagina a umidade que eu tenho atrás das pedras. Não? E nós o que é que fazemos? Para que ele queria mudar isto e queria mudar também o certificado energético, o que é que nós fazemos? Fazemos à cor. Ou seja, pintamos a pedra de branco e fazemos a casa com outra cor e então já fica com o efeito. Para quem gosta do material e da sensação da pedra, obviamente tem aqui mas estamos a falar de opções em que nós conseguimos fazer também todos esses beirados e conseguir ter os 93% de reflexão. Okay? Imagino que o cliente queria ter invisível. E para podia ter, não é? Fazíamos na pedra só a parte invisível na pedra. O invisível queria-vos dizer o seguinte: ele é um género de leitoso. Se a pedra for muito clara, vocês nem o conseguem ver. Okay? É como se fosse um hidrofugante. Não é? Mas se a pedra for escura e tiver em contacto com outra pedra escura, já marca. Está bem? Pronto. O que é que nós fazemos? Nós, por exemplo, nas câmaras, que é quase o que nos pedem mais, no invisível, fazemos um teste. Não é? Fazemos um teste na pedra para ver se o tempo. Depois vão 18 técnicos, não é? Fazem um almoço e decidem se aquilo dá ou não, mas acontece muito. Aqui, para quem faz... Alguém trabalha com certificados energéticos? Pronto, se não, esta é uma questão importante. Nos certificados energéticos nós olhamos muito para a letra, se subiu, se não subiu, agora tenham A. Em Espanha, por exemplo, estão a fazer uma coisa que deviam fazer também aqui em Portugal, que é, quando se aumenta a letra do certificado energético, baixa um spread. Faz todo sentido, não? Faz todo sentido, quer dizer, não é? Mas para terem uma ideia, eu trabalho muito com Espanha, eles estão léguas de nós a nível de construção. Não é? Obviamente que depois há edifícios que
são muito bem feitos, mas a nível então de térmica, para vocês terem uma ideia, nós consumimos mais capoto do que Espanha. Vocês, por exemplo, vão ao sul de Espanha, vocês não estão a ver como é que é a construção no sul de Espanha. Mas o que é importante aqui é estes 67%. Isto é realmente bloomer, porque estamos a falar da parte opaca, que é uma das questões que aparece muito, de ser 5 estrelas da parte opaca. Okay? Isto era a Faculdade de Arquitetura de Lisboa, não sei se algum de vocês lá estudou ou não. E esta imagem não é a melhor. O que nós fizemos foi aplicar aqui nesta empena e nesta imagem não, mas nesta já conseguimos ver. Nós agora com a Faculdade de Lisboa, eles estão a fazer uma coisa interessante, que é tanto os professores como a parte técnica estão a fazer exemplos para conseguirem depois fazer um documento científico para pedirem as alterações a nível de como é que ensinam a térmica. Porque a térmica é muito pouco falada sobre TSRs, sobre emissividades, sobre isso tudo, e então querem fazer isto, mas por exemplo aqui, como veem, a diferença de temperatura são de 2 graus, isto é... Este edifício aqui, o que eles sentem é que mal ligam o ar-condicionado ao aquecimento, têm que o desligar, ok? E muitas vezes nem o precisam sequer de ligar. Nós temos casas que passaram a ser passivas, porque eu, por exemplo, dou-vos um exemplo, eu moro num sítio em que tenho mar à frente, como vocês, isto parecia assim uma coisa, não? Tenho mar à frente, parecia assim uma coisa muito boa, mas não. Tenho mar à frente e serra atrás. O quarto das minhas filhas é virado para a serra e era um gelo e tinha imensa umidade. E aquilo é um terceiro andar, então o que é que eu fiz? Eu apliquei Bitermic na parede virada norte, até dentro dos armários. Como sabem, nos armários, a nossa roupa agarra todos aqueles cheiros, não é? Porque a umidade anda à procura de sítios frios e depois faz aquelas condensações. E eu tenho 2 casas completamente diferentes. Eu tinha uma casa no verão, que é uma loucura, mas mesmo assim, no verão, aquelas paredes são geladas. Então o que é que eu fiz? Coloquei só nas paredes viradas a norte, ok? E faço aquele invroque das paredes viradas a norte. As miúdas não usam aquecimento nos quartos, porque estão a brincar nos quartos e chega, que é o que está a acontecer aqui. Nós estamos cada vez a ficar com mais calor, pelo menos eu. Isto não é olhão. Quem conhece Tavira, eu tenho que mudar isto. Isto não é olhão, isto é Tavira. Isto foi o quê? Isto foi um projeto que nos apareceu do distribuidor do Algarve, em que a cofragem ficou bem feita, ok? Ficou bonita, não é? E ele queria fazer isto com fachada ventilada. Só que depois de aplicarmos, ele gostou tanto do acabamento, depois há uns que gostam do acabamento e disse, olha, eu não vou pôr fachada ventilada e vou poupar aqui um dinheirão. E o que é que fizemos? Fizemos diretamente E aqui, que me chamaram a atenção há um tempo atrás, sobre a questão da emissividade, porque esta fotografia esta empena está à sombra. Esta empena está ao sol. Estamos a falar de Tavira, 40 graus. Isto não tem grande definição, mas não há diferença de temperatura da sombra e do sol, não é? Isto é assim uma fotografia assim um bocado estranha. Mas é isso, é que a partir do momento em que se consegue refletir que há emissividade, o material não ganha temperatura, não é? Este também é olhão, este sim é olhão. Isto é aquilo que eu vos falei. Esta parede, vocês não sei se conseguem ver, há uma tonalidade diferente. Nós usamos muito este caso para os clientes irem pôr a mão numa e noutra, que é interessante, não? Estão sempre a palpar a parede, as vizinhas à frente estão sempre a ver os malucos a palparem a parede, mas faz o efeito da chapa. E aqui são aquelas açoteias. Eles aqui tinham um problema, que era não queriam fazer de grau, então colocaram no chão e colocaram o chão por cima. Este era aquilo que eu estava a falar, esta casa que tem aqui o ar-condicionado é completamente passiva, eles não ligam aquecimento nesta casa. Okay? Mas veem, por exemplo, os muros que não foram aplicados com Bitermic. Aqui, também para quem trabalha em obras, sabe perfeitamente que estas chapas é que fazem o escorrer disto, não é? Mas pronto, agarra, não é? Agarra porque tem diferenças de temperatura. Telas asfálticas. Vocês usam muito telas asfálticas por cá? Muito, não é? Pronto. As telas asfálticas, qual é que é o grande problema das telas asfálticas? Estão sempre a mudar de temperatura e onde elas juntam, começam a levantar
e onde levantam é quando entra a água toda diretamente, tipo funil. Em várias câmaras em que havia problemas de infiltrações e eles puseram as telas asfálticas, começaram a ver essas cedências, o que é que nós fazemos? Por cima das telas asfálticas. Damos um primário que se chama bitume e depois damos primeira de mão, segunda de mão e podem ver a diferença de temperatura. E estamos a falar de terraços que fazem 44 graus para 23, com uma de mão. Ok? Nós, em hotéis, eu estava a falar até agora quando estávamos no coffee break, nos Estados Unidos eles estão a fazer umas ilhas térmicas, porque o que é que eles perceberam? Que se eles pintarem o chão com tintas térmicas e os sítios em que têm os ares condicionados, as cidades não estão tão quentes e o consumo de ares condicionados baixa. Por exemplo, nos carros, para quem tem carros elétricos, sabe que no verão, se tiver muito calor, não carrega tão rápido que se tiver uma temperatura. Então imaginem o que é ares condicionados que estão num chão que está a ferver, eles têm que gastar o dobro. Então, nos Estados Unidos, é uma coisa interessante de verem, se tiverem esse interesse, que é verem partes de cidades, de escolas, em que eles metem tintas térmicas, ok? Pela escola toda, o campo de ténis, o campo de basquete, os pavilhões, tudo. Para quê? Para reduzirem os consumos energéticos. Isto é Câmara do Eiras. Este é uma boa imagem porque isto são várias fileiras de prédios. A maior parte dos prédios são da Câmara menos um, okay? É um privado e o privado não quis aplicar. E então fizemos isto na altura dos PRRs também. E esta é uma fotografia de drone que eu acho interessante, que é visitar um prédio de uma ponta à outra e ver ali um dente de um prédio que não tem aplicação, não é? Isto é durante o dia, mas se eu conseguisse levantar o drone no inverno durante a noite, a imagem é igual, que é, já vos mostro, que ainda não foi para lá. O resto do chão é mosaico, eles não quiseram, é azulejo e não quiseram. Mas vocês veem, até se vê as massas, não é? Nós no inverno conseguimos a mesma imagem, mas é o calor que está a sair, ok? É muito interessante. Eu tenho uma imagem, por acaso não coloquei aqui, que é ao contrário. Com o drone à noite, que é sempre um 31, mas é ao contrário, que é ver o calor a conseguir sair. Conseguimos ver, por exemplo, nas chaminés. Estes são mais prédios também. Isto é... não sei onde é que é. Mas pronto, é no continente. Aqui há a forma de aplicar. Nós usamos muito em rapel. Para quem trabalha com tintas sabe que muitas vezes quando elas têm alguma densidade não se pode parar a meio, não é? Aquilo tem que se fazer os painéis todos. Por isso trabalhar com rapel é uma coisa ótima. Nós fazemos muito também no centro histórico e isso ajuda bastante porque não estás a ocupar a via pública, não estás a... Não. Principalmente para quem paga a via pública, não é? E esta é uma fotografia ao contrário, que é uma fotografia tirada por baixo. Isto, contentores e armazéns, fazemos muito também. Principalmente da indústria farmacêutica, que o que eles querem é efetivamente manter uma temperatura estável dentro, não é? E então têm aqueles chillers sempre a bombar, não é? São outros prédios, estes são prédios particulares. Isto é mais por causa das cores, é o amarelo, não é? Este, pronto, é mais fotografias térmicas. Aqui são contentores, eu não sei se tem definição ou não, mas isto é por causa do Hospital da Mota em Gil. Fizemos o contentor dos engenheiros, deixamos dos arquitetos. Os engenheiros estavam mais convencidos e eu disse, então merecem. Devia ter feito nos arquitetos, que eles não estavam tão convencidos. Mas pronto, os engenheiros estão muito contentes e vamos. Mas eu também queria que os engenheiros validassem. E o hospital vai ser todo feito em já vos disse há bocado como é que é. Fachada ventilada. Obrigado. É que o voo para aqui da terceira é às 6 da manhã. É cedo. Sou mais... Aqui é uma fotografia que eu acho interessante. Isto eu só vi depois. O que é que isto é? Era um projeto que já tinha capoto. Só que eles esqueceram-se, não é? Às vezes acontece. Esqueceram-se de pôr isolamento térmico nesta... E então cá em baixo iam ter um calor, estava a ver esta sala, o calor que não iam ter. Então, como não queriam fazer degrau, não podiam fazer nada, pediram-nos para fazer. Só que o engraçado da fotografia
é que se vê os pontos térmicas do capoto. Pá. Eu acho que as fixações, não é? Aquilo leva aquelas massas, não é? E aquelas massas. Não, agora depois vai por cima, vai levar o chão. Ou seja, nós no chão somos o único que nós no chão conseguimos fazer sem ser a última camada. Ok? É isso. Ou seja, o chão depois pode levar cerâmico, o que for, soalho flutuante. Aquela primeira casa que eu mostrei era madeira que vou por cima. Ok? E aqui evitas fazer o degrau. Ok? Isto é mais interiores. Pá, pronto, isto depois é um bocadinho mais do mesmo. Dúvidas antes de passarmos? Eu não sei se depois têm ou não sobre a questão da ADN, sobre a questão do RCE, como é que é aplicado ou não, mas para ter uma ideia, para quem trabalha em projeto, nós no início, antes de depois passarmos às dúvidas, nós no início entramos como isolamento térmico. E a nomenclatura isolamento térmico requer algumas especificações. E então passamos da nomenclatura para revestimento térmico. Então como é que é calculado? É calculado como vocês calculam o U ou o R, ou seja, o que for, a junção dos vários materiais. Vocês têm a parede que tem um U, têm o peladuro que tem um U, e o que acontece é que fazem a junção. Já vos mostro isto. Isto era aquilo que eu vos queria mostrar. Espera aí. Aqui é mais fácil. Agora já não se chama RCE. Agora eles mudaram o nome disto. Okay? Mas o que vocês fazem é, cada um dos materiais tem o seu lambda. Algumas dúvidas que pode aparecer em engenharia, porque é que o lambda é de 0,000008. É porque há uma variável no lambda que é a espessura. E como isto não tem espessura, o lambda é esta barbaridade. E é uma barbaridade tão grande que até nos prejudica, porque a maior parte das vezes eu acho que o engenheiro olha para aquilo e diz assim: os gajos enganaram-se nas contas, eu não quero ver mais esta porcaria. Mas é por isso, ou seja, é um lambda que não tem espessura, daí. Mas é assim que fazem as contas, ok? É como se fosse, é um material, não é? É um monoproduto que é aplicado como se fosse um reboco. Vocês, quando fazem micro-reboco, as contas também são feitas assim. Quanto é que o micro-reboco tem de R ou D, depois conseguem ir lá buscar com cada uma delas. O que eu vos queria mostrar aqui, pá, que é assim uma coisa meio artesanal, mas que eu acho uma graça. Espera aí. É agora? É agora. Que é aquela coisa da crepeira, que é numa crepeira metade tem bitérmico, na outra não tem, e meter um cubo de gelo em cima de cada uma delas. A do lado direito, epá, isto vai a 300 graus. A do lado direito ferve. A do lado esquerdo, epá, vocês não conseguem ver por causa da definição, mas ela ainda está em gelo e ela só derrete porque há o calor do outro lado, porque senão ela não estava ali sem derreter, e tem o calor ambiente, obviamente, não é? E é mais uma vez um exemplo da ausência de condução. É assim uma coisa. Como devem calcular, não está desligado deste lado. Hein? Eu não desliguei deste lado. Eu na tectónica apanho sempre a malta. Pá, isto está desligado. Já sei, isto não tem. A malta diz. Não, é que lembrava-me agora de desligar metade disto. Não, diretamente. Fizemos diretamente. Não, o que parece é... O que é que eu tive que fazer? Tive que lhe pôr uma fita de pintor. Para quê? Para fazer a linha. E quando tirei a fita de pintor, aquilo parece que está ali marcado, não é? Mas não, foi só eu que não tenho jeito para aquilo. Espera aí, esta já está. Dúvidas? Questões mais práticas? Coisas que queiram... Posso pedir uma água? Posso? Só para não deixar aqui a malta sozinha e ir buscar a água. Desculpem lá. Contem-me. Dúvidas? Parte prática. Olha, tem ali. Eu levo lá. Isto é assim que se faz, não é? Acho que uma pessoa leva o microfone lá. Bom dia. Em relação depois a longo prazo nas fachadas, que as fissuras, isto depois de como é que funciona este material? Nós com o capote, ele sempre tem sempre alguma absorvência, né, das fissuras. Elas estão lá, mas o capote pronto, continua exatamente, esconde. Claro. Isto aqui, como é aplicado e é colado diretamente à peça principal, depois tudo o que acontece nessa peça, no bloco, também fica para a tinta. Conforme o que acontece na peça, mas é verdade, ou seja, o capoto, há duas coisas que nós não conseguimos fazer. No bitérmico não conseguimos esconder o que está atrás, seja bom ou mau, não é? Porque 0,5 mm de espessura espalha tudo o que está atrás, e não conseguimos fazer
a parte acústica, porque a parte acústica, até a NASA se lembrar, precisa de massa, ok? E então, a parte acústica não a conseguimos fazer, por isso nos projetos novos, muitas vezes perguntam-nos se trabalhamos a parte acústica, nós conseguimos minimizar se for nos telhados por causa da chuva, mas não conseguimos fazer a parte acústica. Mas efetivamente, se há cedências, o material vai mostrar. Agora, que tipo de cedências é que há? A maior parte das cedências são feitas por causa do stress térmico. Deixa de haver stress térmico. Agora, sismo, a bater, epá, como é óbvio, aí não. Os 300% de elasticidade, que parece muito, começa no zero. Por isso é só, quer dizer, eu consigo dobrar, ele não parte, ok? Mas é do 0 até 300, por isso obviamente se ele tiver uma fissura maior, agora é reparado como se repara uma tinta. Não é? Tem a cor, nós reparamos, fazemos o saneamento se for uma racha como deve ser, não é? Temos que fazer, às vezes é preciso pôr rede, outras vezes não é preciso pôr rede, seja o que for, e depois é aplicado uma de mão, duas de mão. Mas enquanto não é reparado, a água vai entrar e vai criar esses problemas depois mais internos. Mas posso lhe dizer uma coisa, em todos. Não é? Em todos. No capoto, não é? Uma coisa que muitas vezes nós não pensamos no capoto, eu como vos disse, e para que fique gravado, isto não é uma coisa contra o capoto, eu trabalho e trabalhei muito com capoto. Uma das contas que nós não fazemos, e que vocês então aqui têm que fazer, é a questão da umidade. Vocês utilizam 5 cm de EPS, seja do que for. Mas o que vocês têm que perceber é o que vocês têm efetivamente a fazer para gastar a energia toda que têm dentro de casa é que as paredes têm vapor de água e têm umidade dentro. Por isso é indiferente. E a umidade é um condutor e por isso é indiferente. Vocês ou conseguem efetivamente fazer com que a umidade não esteja lá, e esta questão da respirabilidade faz toda a diferença, e fazer com que a parede tenha uma estabilidade térmica. Porque com 5 centímetros, quer dizer, isto obviamente não dá. O que vocês têm que pensar é, eu tenho uma parede úmida. E essa parede úmida, não consegue... E é contraproducente estar a usar as duas soluções ao mesmo tempo, ou seja, o capoto. Nós fazemos muito em capoto, mas peço sempre a dizer, olha, nós vamos aplicar por cima do capoto, o capoto nunca mais vai mexer daqui. A parte térmica nunca mais. Agora, não respira na mesma, mas ele também já não respirava. É como as tintas de membrana, as tartaruguinhas, não sei se já usaram daquilo, não é? Já alguma vez tentaram tirar? Mudem de profissão. Aquilo encastra na parede e aquilo nem com jato, nem com o que for. Aquilo é uma loucura. Então, o que é que eu digo? Olha, nós aplicamos por cima, mas a parede não respira, por isso pode aparecer bolhas, não é? A parede não respira, é impossível, por isso continua a não respirar. Mas fazemos muito em capoto, porque o cliente depois diz assim, mas o que é que eu vou fazer? Vou pintar outra vez, isto aqui bocado está novamente, não é? E o que eu faço no capoto, é uma condução, é quase um paradoxo, mas o que estou a fazer é, estou-me a antecipar à condução do capoto, não é? O capoto deixa de lá estar a fazer, seja o que for, não é? Porque eu estou-me a antecipar a isso, sem respirar. Uma questão em relação às estações do ano. Depois, principalmente no inverno e no verão também acontece. Nós com esta solução, o calor que é criado dentro de casa, dentro da moradia, é o nosso corpo, ou seja, o calor corporal. É possível ter esta solução sem ter outros meios ativos, claro, como o ar-condicionado. Por exemplo, falou do ar-condicionado. Eu tenho casas passivas. Mas pode ficar depois muito calor e aí é preciso se calhar ventilar. É isso, ou seja, nós fizemos aquele projeto que eu vos mostrei de Olhão. O cliente ligou-me a dizer assim, pá, Pedro, não aguento, estou com um calor aqui dentro de casa que não aguento. E eu disse, então porquê? Pá, tenho janelas abertas, pá, não imaginam o calor que está aqui dentro de casa. Eu disse, pá, pois, com as janelas abertas é normal que o calor entre. Ou seja, nós temos de ter sempre uma fonte de calor, não é? Agora, o que acontece é que se vocês estiverem numa zona arejada, não é? O calor não vai conseguir entrar, não é? E conseguem fazer com que o ar, aí pela convecção, consiga retirar a temperatura, claro, ou pelo menos baixar um bocadinho a temperatura. Mas eu tenho várias casas passivas. Depois tem a ver com o que a pessoa quer. Há pessoas com 22 graus que estão cheias de calor, há pessoas com 22 graus que não aguentam de frio. Mas sim, é possível. A solução, se calhar, como aquece mais, a solução que nós já usamos de forma passiva com as grelhas, que estão sempre lá. E normalmente nós dizemos já está frio, é porque vem das grelhas, mas como também está a reter mais calor, se calhar aí fica mais estável. O que vocês têm que pensar também, que é uma coisa que às vezes não pensamos na térmica, é que quando tu entras numa casa,
eu não sei se, mas eu acho que vocês, a sensação térmica é quase a ausência de sensação térmica. Vocês entram numa casa e sentem que parece que não há corrente de ar, não é? Isso é uma boa sensação térmica. Muitas vezes nós até confundimos a sensação térmica com a sensação acústica. Parece que entramos numa casa e aquilo ficou tudo tão fechado e então parece que... Mas pronto, isso é porque baralhamos muitas vezes as coisas. Mas o que nós sentimos é que não há uma ponte térmica, não há uma corrente de ar, não há uma capacidade de a energia estar a sair. Okay? As grelhas é fundamental. Eu até acho que a ADN devia se preocupar mais. Quer dizer, eu vendo térmica, por isso eu gosto que eles se preocupem com a térmica. Mas eu acho que deviam se preocupar muito mais com a parte das casas de respirar do que com a questão térmica. Porque vocês podem ter as casas termicamente espetaculares, a casa não respira, é indiferente. Vocês morrem lá dentro. Seja do que for, seja de umidade, seja de caruncho, seja do que for. Alguma coisa vos vai acontecer. Por isso, a questão das casas de respirar não é por acaso que todas as casas antes tinham grelhas. E tinham grelhas, não é? Com ventilação, não é? Não vale a pena, como sabem, vale a pena pôr as grelhas um bocadinho desniveladas, mas efetivamente que sim. A maior parte das coisas já são basculantes também. Mas eu acho que em todos os sítios, e aqui principalmente, preocupem-se muito com a capacidade da casa respirar. Muito. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Até porque a umidade depois obviamente que vai potencializar todos os gastos, não é? Porque as paredes estão úmidas, são bons condutores, não é? Bora. Já que está aqui o microfone, bom dia. Duas Bom questões. Primeiro, durabilidade. Foram 10 anos de garantia, mas gostava de ouvir falar mais sobre essa questão. No princípio tínhamos posto 5. Porque a malta da construção dá os 5 anos de garantia. O que acontece é que nós, como temos experiência destes últimos 20 anos e os primeiros prédios a fazer tão iguais, achámos que devíamos dar aqui mais 5 anos. Então fazemos os 10 anos de garantia. O que acontece é, nós vamos à obra, fazemos uma avaliação térmica, uma avaliação do edifício, a aplicação, uma segunda avaliação térmica e sai a garantia automaticamente durante 10 anos. Durante 10 anos, a aplicação feita por nós, porque isto não se vende ao balde, não é? A aplicação é feita pelas nossas equipas, durante 10 anos está garantido. Okay? Agora, vai durar muito mais do que os 10 anos. É da faculdade, não é? É da faculdade daqui, é da universidade. Eu tenho Mário Chaves, não sei se sabem quem é um professor, fez 2 casas, casotas dos cães, de madeira, uma com um bitermic e outra com outra. Para vocês, eu não tenho fotografia, mas tenho que vos mostrar. A que não tem bitermic, aquilo já não se sabe para onde é que o cão entra. Okay? A outra é pensar em que o material que lá está, da parte de dentro, não sofre alterações. Contentores marítimos que fizemos há 2 anos, versus os outros que estão ao lado, para vocês verem os contentores cheios de ferrugem, completamente danificados. E este não é uma questão de milagre, é só uma questão de antecipar a condução. O material não sofre alterações de temperatura, não dilata, não é? Não há aquela fadiga térmica. Okay? 10 anos de garantia. Está bem? Mais uma questão. Em relação à aplicação, isto requer algum conhecimento técnico especial? Ou isto Nós damos formação aos aplicadores. Ou seja, os distribuidores têm os seus aplicadores que são formados por nós, ok? Walter Bitermic Portugal. O que acontece em algumas, por exemplo, Motengil, eles têm vários aplicadores e várias subempreitadas e estão lá. Nós damos formação a essas subempreitadas e eles passam a ser nossos aplicadores, ok? Mas a aplicação tem que ser sempre feita por nós. Não é difícil de aplicar, é aplicado com uma tinta, mas tem algumas questões. Não se pode juntar água, as umidades. E agora, por exemplo, das umidades, você, pá, então aqui, mas isto está sempre úmido, mas qualquer tinta que vocês deem aqui nos Açores, cuidado com as umidades, não é? Porque senão ela, não sei se já viram, já devem ter visto, ela cai. Então quando são densas, ela vai mesmo para o chão, fica as rugas no chão. Por isso ela tem que ser, é isso, a parte do transporte tem que ser feita de uma certa forma, a espessura, porque o lambda, isto para quem, o lambda não varia com a espessura, ou seja, o lambda varia com a espessura, mas nós temos sempre o mesmo lambda, por isso não vale a pena ter 1 centímetro ou meio metro
é aquele 0,5. Não se pode ter menos nem mais, ok? Se tiver mais, não há efetivamente problema. Se tiver menos, não funciona. Mas se tiver mais, estamos a gastar metros quadrados, ok? Por isso ela tem esta... E nós damos formação, sai um certificado de que teve a formação e depois pode ser aplicadores. Imagina vocês depois... há um site em que nós temos os vários aplicadores registados que podem fazer a aplicação. Não tem nenhum bicho de 7 cabeças, mas nestes primeiros, pelo menos 5, 6 anos, vai ter que ser assim para não perdermos um bocadinho, porque senão é muito fácil dizer, olha, isto não resultou. Mais uma questão, em relação a soluções de reabilitação, quando for para aplicar no edifício existente, o suporte precisa de algum tratamento especial ou aquilo... Só tem que estar mecanicamente apto para ser pintado. Não sei se me fiz explicar. Remodelação, ou projetos novos é ótimo, remodelação é mais do que ótimo, não é? Porque vocês estão a ver o que é. Eu, por exemplo, que faço remodelação no centro de Lisboa, que estou sempre com medo que o mercado deixe, o que eu quero é vender, não é? Por isso, quanto mais rápido eu despachar aquilo, melhor. A rapidez de execução é ótima, é enorme. Agora, com 0,5 mm de espessura, ele está a espelhar o que está atrás, por isso ou ele tem um bom acabamento ou espelho. Clientes que querem na mesma que ela tenha essa patine, não é? Agora, se queres ficar com aquele direito, mecanicamente tem que estar apto a levar como se fosse uma tinta. Nós somos o último a aparecer, ok? À cor, ainda por cima, somos o último a aparecer para ficar aquilo. Se puder responder, como é óbvio. Em relação a valores, estamos a falar de... 45 euros metro quadrado aplicado, ok? Este valor vem com base no quê? Vocês não fazem comparação com tinta, ok? Fazem comparação com outro revestimento. Mais, quanto tempo é que dura uma tinta? Também podem fazer isso. E todos os trabalhos que estão feitos para se colocar capoto, ou seja o que for, não é? Mas 45 euros metro quadrado, seja aqui, seja no outro lado, é mais ou menos a base. E pá, depois pode subir mais €1, menos €1, se for invisible, se for outside, inside. Mas regra base anda nesses valores metro quadrado. Não é? Obrigado. Igual. Anda sempre no mesmo preço. É. Nós temos primário, mais o primário é relativamente também, não tem grande custo. 45 euros metro quadrado. Por acaso era engraçado dizer se eu podia responder e eu agora dizia, pá, desculpa lá, preço é que eu não... Desculpa lá, preço. Preço não dá para... Não posso falar. Mais dúvidas? Oi? Já existe. Não é? Eu depois passo-vos os contactos. Não é? E eu acho que é que vocês têm que... O que é mais interessante... Pá, se vocês forem ao continente, nós temos milhares de coisas feitas. Peçam o meu contacto. Nós temos várias equipas sempre a fazer e vale a pena vocês verem como é que é aplicado, se o quiserem fazer. Aqui vale a pena vocês falarem com o distribuidor para o distribuidor perceber para optimizar. Porque, por exemplo, vocês, o que é importante é a pele que está ligada ao exterior, não é? É o caixote. Entre prédios, como sabem, não vale a pena estar a fazer, só se quiserem, não é? Por isso vale a pena muitas vezes olhar para o edifício com a experiência de onde é que há aqui uma ponte térmica, onde é que há. Muitas vezes também fazemos por fases, ok? Eu tenho alguns apartamentos que sinto que basta fazer são andares, os últimos andares, que basta fazer pelos tetos. Outros não, têm fachadas muito, por isso é por aí, não é? Mas é pensar que é muito rápido de fazer, por isso podem fazer faseado também. Tá bom? Ou não perceberam nada, ou... Temos algum exemplo que já feito com a aplicação desses nós temos na terceira, temos exemplos na terceira já feitos. Nós começamos, o distribuidor principal é na terceira, aqui não, ok? O que nós fazemos muitas vezes, que também é importante, é, imaginem que vocês têm um projeto qualquer, nós nas câmaras ao princípio, para conseguirmos fazer que isto acontecesse, fazíamos muitas paredes dentro de... Não estão a ver a quantidade de coisas para vereadores que eu fiz para eles experimentarem que isto estava a funcionar. Por isso, como é óbvio, também estamos em projetos maiores, dizer, olha, pá, temos que fazer aqui uma experiência, porque é só assim que... Mas na terceira já temos. E na terceira é muito interessante porque esta coisa que nós fizemos da mão na chapa, que é assim um bocadinho, vocês sentem esta diferença, epá, vocês
vão a uma casa com Bitermic, metem a mão na parede, pá, falam com o cliente lá dentro e é um game changer, porque pá, então se vocês conseguirem fazer isto que estão a fazer com outra casa ao lado, pá, vocês percebem perfeitamente, quer dizer, esta parede está com uma temperatura estável, seja a que horas do dia for. Bom dia. Bom dia. Estou um bocadinho atrasado, não apanhei o início. Mas Para o início foi espetacular, era Space Shuttle, foi... Eu vi muitas imagens de reabilitações, construção nova, Sim. projetos novos, a certificação térmica, todas essas questões que por vezes o sistema parece-me super interessante. Não sei a adaptabilidade a nível de superfícies, por exemplo, metal. A gente quer uma superfície em botão aparente, se é possível aplicar esse material de forma invisível. Há bocado falou da pedra, que aquele tipo de pedra também escurece ou não. É possível aplicar numa parede escofrada? Pode aplicar em todo o tipo de material. Projetos novos, há aqui alguns que são projetos novos. Mas ficando com a parede, o botão aparente, sem a cor? Mas não. É porque nos projetos novos, como eu disse, não sei se lembra disso, que o Invisible é o único que só tem 70% de reflexão. Por isso, se nós metemos o Invisible, não vai dar no RCE. Com tudo o que nós fazemos, pode não gostar, mas eu já fiz vários e aquilo ir à cor do botão. E aí, quando pusemos à cor do botão, já o conseguimos fazer para projetos novos. Sim. O que acontece nos projetos novos? Nós estamos há 2 anos em Portugal, eu tenho vários projetos novos, alguns estavam aqui, eu posso-vos mostrar, mas a maior parte deles demora algum tempo a ser edificado, não é? Nós estamos agora a fazer prédios em Lisboa, já com projetos novos, tanto de Balter Floor, como Balter Roof, como paredes opacas. Agora, a questão é, o engenheiro da térmica liga-nos, nós damos o CE, não é? Em que tem lá o R para vocês juntarem aos materiais. Pelo que eu já investiguei, portanto, ainda acaba por ser um sistema que ele próprio não se consegue uma certificação total de um sistema. Consegue. O que não conseguia era aquilo que eu estava a falar da ADN. A questão da ADN é o seguinte: o isolamento térmico é uma questão da ADN, mas completamente ultrapassável. Eu dou-me bem com o laje e o isolamento térmico diz que precisa ter uma norma é essa que tem que ter uns testes esses que são aqueles testes de bolacha. Os testes de bolacha são testes que são feitos à condução. Contudo, esses testes feitos à condução são feitos à condução que têm que ter mais de 2 cm. Ok? Nós, como temos 0,5 mm, não conseguimos fazer esses testes, até porque esses testes estão à condução. E a norma diz que pode haver testes suplementares. E o que se está a fazer é alterar para que isso aconteça. Mas para conseguir fazê-lo, e nós fazemos vários projetos novos, então para câmaras todos eles têm que ter certificados energéticos, o que fazemos é um monoproduto que é encostado como se fosse um pladur e que tem um R e tem um lambda só, está bem? E é mais fácil ainda, porque enquanto que o outro tem que estar a fazer contas, aqui é aquela gráfica que eu disse, é anexar e tem um R. Na parte opaca, como eu estava a dizer, é 5 estrelas, por isso projetos novos é muito fácil de fazer. O que nós fazemos só agora, muitas vezes nos projetos de PRR, nos projetos de câmaras, fazemos o quê? Um pré-certificado energético. Ok? E o que é? É dizer que após a aplicação vai chegar ali. Ok? As câmaras precisam muito, pelo menos as que eu trabalho com quase todas no continente, precisam disso. Se calhar fui eu que lhes disse que fazia e eles agora pedem sempre. Se calhar pode ter sido isso. Mas nós temos um departamento técnico também que trabalha diretamente com os engenheiros de térmica para algumas questões. Ok? Estou seco. Meio-dia? Se não tiverem mais questões, algumas questões, nós vamos sempre colocando, vamos também colocando no site, vamos fazendo também sempre alguns esclarecimentos, alguma coisa que precisem mais também, estamos cá. Acho que... Só uma pequena informação. Portanto, aqui estamos a falar das equipas formadas e certificadas. Da parte da tarde vamos ter aqui então uma formação com já algumas empresas inscritas de cá, da Ilha de São Miguel. E aí pronto, esta formação também vai ser gravada e depois futuramente
caso haja necessidade de formar mais pessoas, vamos organizar outros eventos. Se ainda houver aqui alguém que tenha capacidades de aplicação e que queira estar presente às 2 da tarde, também ainda se pode se juntar, mas à partida pronto, já temos várias empresas aqui esta tarde para se certificarem, que é ótimo, porque sem certificação também não conseguimos. Nós temos uma aplicação que se chama Bithermic Academy, que depois o que é? É colocado todos os casos práticos que possam ter acontecido, bolhas que tenham acontecido, cor que tenha, ou seja, todos os problemas que possam aparecer são lá colocados e todas as soluções para esses problemas. Depois, para quem é aplicador, é uma ferramenta ótima de, há aqui uma dúvida que eu tenho, isto é preciso fazer ou não é preciso fazer, e temos esse sistema já a funcionar. É que dá imenso jeito, porque sempre que há uma questão, nós vamos metendo lá. Chama-se Bithermic Academy. Da terceira aqui, microfone. É ver aqui já agora. Pensei que estavas a mostrar umas imagens. Não é preciso mostrar as imagens, mas diz-me. Por acaso podia ter atualizado com coisas da terceira, não é? Falha. Recente, não é? Então, Falha. começámos aqui em outubro com a primeira obra. De facto, a pessoa em questão foi a filha de um arquiteto. A filha nada, desculpe. A mãe do arquiteto. Eles estavam na casa, trocámos as caixilharias e fizemos a parte do Bithermic. Eles andavam na casa sempre de casaco. Acordavam de casaco, andavam sempre de casaco. E terminámos a obra. Estive lá a falar com a senhora e ela disse: isto aqui, a parte do ruído, de facto ficou espetacular por causa das caixilharias. A parte térmica não notei nada. Ela estava de shirt. Portanto, para mim, eu entrei dentro de casa, fez-me logo grande diferença, porque foi uma casa que acompanhei a obra durante 2 semanas. Para ela parecia que não notava nada, mas de facto já estava a notar sem saber. Essa aí foi depois, a partir daí, tivemos um inverno muito rigoroso. Estava impecável a casa, está tal e qual como o primeiro dia. Agora, esta semana, aplicamos mais 2 e, como estava a misturar, a casa tinha ali algumas rachas, foi rebocada e conseguimos. O Pedro estava a dizer há pouco que não conseguia, ia-se ver imperfeições, mas de facto não se viu nada. Está como nova, está tal e qual como se tivesse rebocada pela primeira vez. Portanto, para já é o que nós temos. Não tivemos problemas sequer de umidades, de reclamações, nem nada. Mas também não temos a experiência, nem temos para vos dar mais informações. Mas para já, após este inverno rigoroso, a experiência tem sido bastante positiva. Olha, deixem-me só dizer uma coisa, não sei se acabaste, não queria interromper. Eu vou muito ao Funchal e aqui também já vi muitas vezes, mas isto, os Açores não é como o continente, aqui é umidade muito maior e tudo isso. A questão da umidade, que é efetivamente muito grande aqui, é uma opção muito válida. Nós estamos a falar muito de térmica, estamos a falar às vezes pouco de umidade, mas para questões só de umidade, ok? E se calhar falamos pouco de umidade aqui, não é? Mas aqui o problema é a umidade, não é tanto muito calor ou muito frio, ou seja o que for, tá bem? Pronto. E isso é uma coisa importante, que é essa diferença, não? Conseguir fazer com que as paredes não condensem, não é? E não tenham todas aqueles problemas. Desculpa. Não, era isso. Claro que isto, obviamente, especialmente para obras novas, estamos a meter as casas cada vez mais estanques. Nós, para além da Bithermic, também temos caixilharia em PVC da Comerlink. As casas estão cada vez mais estanques, sem dúvida alguma. Temos notado algumas casas com 5, 10 anos, isso, vocês certamente têm o mesmo problema, de capoto. Passado esses 5, 10 anos, começa a aparecer a rede já do capoto, começam a haver infiltrações e ninguém sabe de onde é que vem aquele problema. A Bithermic, neste caso, até agora nunca tivemos qualquer problema, e também alguma racha conseguimos identificar logo onde é que é. Mas isto também vem a parte do VMC. A parte do VMC é muito importante depois estarem a controlar a ventilação da casa, porque isto, estancar a casa e depois não haver ventilação, mesmo a pessoa, há muita gente que também não sabe fazer ventilação da própria casa, ou seja, fazendo o oscilo das janelas, isto é contraproducente. E as umidades vão ter mais umidade dentro de casa do que E os testes, do que tinha. e estes testes que são feitos à condução,
não são feitos em temperaturas molhadas, ou seja, não são feitos no molhado e deviam ser feitos, porque o que efetivamente muda é se aquilo a seco é mais fácil de não haver condução, não é? O problema destes testes é que estes testes deviam ser efetivamente feitos, eu digo isto muitas vezes à ADN, com umidades, não é? Porque as casas não estão sempre secas, e secas não quer dizer, estamos a falar só do verão, não é? Por isso esses testes deviam ser feitos com isso, porque os capotos, as lãs de rocha, seja o que for, quando estão úmidas, não têm obviamente a capacidade total de trabalhar à condução. Óbvio. Pronto, era isto. Para o ano já temos mais testemunhos, agora vem o testemunho. Testemunhos. É casos práticos de testemunhos. Bem, obrigado, desculpem lá se chateei muito. Pá.